ramal de Santo Ângelo foi construído pelo Batalhão Ferroviário e, embora aprovado desde 1895, somente em 1911 foi entregue o seu primeiro trecho ligando Cruz Alta, na linha Marcelino Ramos, Santa Maria a Ijuí. Em 1915, chegou a Catuípe, depois a Santo Ângelo em 1921, a Giruá em 1928 e somente em 1940 atingiu sua extensão máxima em Santa Rosa. E essa estação férrea para Santo Ângelo trouxe muitas contribuições, não especificamente só para Santo Ângelo, mas para toda a região missioneira e também o estado do Rio Grande do Sul, porque essa malha ferroviária que ligava Santo Ângelo com Cruz Alta, com Uruguaiana, com Santa Maria, com Porto Alegre, então fez com que acontecesse um desenvolvimento econômico, mas também um crescimento urbano, um crescimento não só da cidade de Santo Ângelo, mas enfim de toda a região, que facilitava muito o transporte de vários produtos, que até então existiam muitas dificuldades nesse transporte. A inauguração da estação férrea aqui de Santo Ângelo está dentro de um contexto de expansão das linhas ferroviárias no Rio Grande do Sul, né? Especialmente a partir do governo do Borges de Medeiros no final do século XIX e início do século XX. Apesar de as ferrovias já terem sido implantadas desde a década de 1870, vai ser a partir desse final do século XIX e início do século XX que a expansão, digamos assim, dos ramais ferroviários e das próprias estações vai se desenvolver. A grande maioria desses engenheiros responsáveis eram engenheiros ingleses, né? Até por isso que o estilo arquitetônico das estações ferroviárias dessa época é o que nós chamamos de estilo colonial inglês, justamente pelos engenheiros serem ingleses e que traziam de lá algumas ideias para a construção das estações, além de toda a malha ferroviária, né? Aí a estação de Santo Ângelo funcionou até 1969, né? Mas os trens até meados da década de 1980 ainda funcionaram. E aí depois houve a encampação, né? A privatização das ferrovias. A grande maioria das empresas foram se instalando a partir da estação férrea, porque a escolha do local dessa estação, ali era um descampado. Teve inclusive um período da história que ali era uma cancha de carreira. Era um campo, um descampado, então não tinha uma cidade ali no entorno. Então, a partir da inauguração da estação ferroviária, que teve um impulso bem grande na construção. Além de moradias, também tinha fábrica de banha, tinha Souza Cruz, tinha uma série de pequenas indústrias, que depois algumas se tornaram maiores, né? Justamente em função da estação ferroviária. Ali, em torno da aviação férrea, vai surgir um recinto ferroviário, onde vão se instalar os trabalhadores da aviação férrea. E esse recinto, inclusive, ele é extenso, ele vai desde a estação ferroviária e até a subsistência. Hoje, a subsistência também tem os trilhos que avançavam na fábrica de fumo, na fábrica de banha, que era a antiga, o nosso frigorífico. Onde era o Adar, ali tudo era fábrica de fumo. Desde aqui da subsistência até lá, até a estação, ali onde tem hoje a Receita Federal, tudo era da fábrica. O movimento e o comércio de Santo Ângelo vai se deslocar de onde era lá perto da catedral, lá, até a 25 de julho, da 25 de julho para cá, vai se deslocar agora para a Avenida Brasil. Na verdade, Santo Ângelo tinha uma divisão na cidade, era da rua 25 de julho para o lado sul e da 25 de julho para o lado norte. Então havia uma divisão bem distinta na formação da cidade de Santo Ângelo. E essa parte onde hoje nós consideramos o centro histórico é a parte mais antiga da cidade, que começa com o repovoamento português, enfim, mas havia a parte que se dizia dos alemães e a parte da cidade que era das outras etnias. Porque ali onde hoje é
Cadires, ali era o batalhão que construiu os trilhos. Primeiro batalhão, primeiro era o batalhão de engenharia do Exército, depois então o segundo batalhão, batalhão ferroviário daí, que vai completar as linhas depois de Santo Ângelo para Santa Rosa. Então começa a desenvolver a cidade no entorno da estação ferroviária, né? E houve um crescimento bem significativo dessa parte da cidade, que além das pequenas indústrias, como eu disse, tinha a Souza Cruz, tinha a fábrica de banha, tinha uma série de pequenas indústrias também, a rede hoteleira, hotéis antigos que foram construídos ali em função da estação ferroviária. A questão do Luiz Carlos Prestes, né, o Prestes chega aqui em Santo Ângelo em 1922, final de 1922. O Prestes é transferido para o Rio Grande do Sul no contexto do levante tenentista de 1922, né, no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Que 18 líderes do movimento tenentista foram mortos na praia de Copacabana e Prestes não estava junto porque ele estava adoentado, estava com febre tifoide. A partir desse episódio, o comandante do Prestes resolveu que deveria transferir esse gaúcho porto-alegrense para uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, pensando que assim ele abafaria todo o movimento tenentista. E foi nessa ocasião que Prestes então veio para Santo Ângelo. Só que aí já em 1923 vai acontecer novas rearticulações, digamos assim, do movimento oposicionista ao presidente Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes já tinha assumido a presidência em novembro de 1922. E aí o Prestes vai circular muito pelo Rio Grande do Sul, tentando mobilizar novamente essas forças oposicionistas, né? Imaginem se hoje nós temos em torno de 80 mil habitantes, imagina 1923, né? Era um pouco mais que uma vila e que estava começando a se desenvolver justamente com a chegada dos trens, a partir da fundação da estação ferroviária e chegada dos trens. E Prestes veio para cá então com esse objetivo, mas também teve algumas contribuições, inclusive na malha ferroviária regional, né? Também, segundo alguns registros, que ele projetou a subestação do Sossego e do Comandaí, mas em relação a ele, hoje, ali na estação ferroviária, nós temos o Memorial da Coluna Prestes, justamente porque esse espaço serviu de base para as primeiras reuniões, as primeiras negociações de Luiz Carlos Prestes com alguns civis e alguns militares, para em outubro de 1924 sair um dos levantes da Coluna Prestes aqui da estação ferroviária de Santo Ângelo. Inclusive eu posso te dizer isso com toda segurança porque eu conheci Luiz Carlos Prestes em 1984, quando ele esteve em Santo Ângelo nos 60 anos da Coluna Prestes, já com mais de 80 anos. Todos dizem que as primeiras reuniões, que inclusive chamam de conspiração, foram exatamente numa das salas da estação férrea de Santo Ângelo. E na verdade, segundo o próprio Luiz Carlos Prestes, quando ele comentou, fez palestras aqui na região, o maior objetivo desse movimento era conscientizar a população brasileira que a situação tinha que mudar. Gratidão muito grande do meu pai, é João Pedro Amarante, maquinista. Inclusive ele fazia as viagens daqui de Santo Ângelo a Santa Rosa, Ijuí, Cruz Alta, e ao qual ainda fazia as manobras, tinha uma máquina, né, de manobra aqui dentro da rede. Então José Pedro Pérez Ribeiro, que era meu pai, e o vulgo chamado de Pedruca, ele
Ele veio de Passo Fundo, entrou para a aviação férrea aqui em Santo Ângelo e ficou todo o tempo aqui, até se aposentar. Onde, em 1940, quando já estava abrindo avançando a aviação férrea de esquina para Santa Rosa, ele vai inaugurar o primeiro trem que vai de esquina até Santa Rosa. Tinha muito orgulho da profissão e ele disse que para trabalhar na aviação férrea tinha que ter físico, tinha que ter força, tinha que ter vontade e competência. E inclusive ele foi escolhido e só 3, inclusive eram os mais antigos que trabalhavam no trem de passageiros. Porque é um detalhe interessante, né? Meu pai trabalhou a vida dele toda na aviação férrea. Ele se aposentou devido à temperatura, né? Calculo eu, devido à temperatura das caldeiras, era muito forte, muito quente. Inclusive tive o prazer também de dirigir a Maria Fumaça. E desses trens, então, o pai foi escolhido, inclusive, indicado, eram 3 maquinistas mais antigos, de responsabilidade, para trabalhar com o trem passageiro, que esse era diário. Ele vinha de Cruz Alta de tarde, às 5 horas chegava aqui, e daqui ele partia para Santa Rosa. Santa Rosa ele voltava depois às 8 horas, que saía para Cruz Alta. E isso aí era diário, né? E ele trabalhava aí. Em casa ele era meio autoritário, bem fleumático às vezes, mas muito bonachão também e bem companheiro. E eu toda a vida fui uma das queridinhas dele porque eu era mais velha também, né? Tinha um entroncamento. O entroncamento era ali agora que a São Pedro. Então ali tinha um entroncamento, onde o entroncamento dirigia-se para Giruá, Santa Rosa e outro para Cruz Alta. Aí até aquele entroncamento, então nós tínhamos que levar a Maria Fumaça, pequena, que fazia a manobra aqui, determinada a carga até lá. E na volta de lá para cá, eu me entusiasmei, e meu pai estava operando a máquina, daí ele disse que quer operar, e eu disse, mas por que não? Para mim aquilo ali foi uma vivência, assim, aquilo ali foi pouco espaço, assim, mas para mim foi maravilhoso. Então a minha infância foi até os 14, 15 anos ali em Santo Ângelo, na beira dos trilhos. A nossa casa ficava praticamente entre a antiga Souza Cruz, fábrica de cigarro, e o frigorífico Santo Ângelo, aonde ao redor dos trilhos tinha as casinhas dos ferroviários, com muitos filhos. Naquela época os ferroviários procuravam fazer bastante filho por causa do abono. E da onde juntava mais um dinheirinho, porque o salário não era vultuoso. A vivência era maravilhoso. Você hoje aqui só me trouxe recordações. Estou vendo agora, aqui ao lado tinha uma escada, né? E nessa escada parava o trem, e daí parava dos passageiros, e logo mais atrás tinha onde vinha os operadores de carga mesmo, tinha os outros nomes específicos, cada um deles. Mas na época, nós comprava leite de uma família que era de Comandaí, Mato Grande. E todas as manhãs, quando chegava a Fumaça, que vinha de lá de Santa Rosa e Santo Ângelo, eles colocavam o leite no trem e nós tínhamos que vir pegar. Todas as manhãs, tinha que vir pegar, porque senão voltava e aí você ia. Então a minha infância praticamente, né, era todas as manhãs estar aqui vendo as pessoas se dirigindo na sua viagem. Eu pergunto, tu conheceu o pai? Conheci. O que tu lembra do pai? Ele disse, eu me lembro dele e dos anel dele. Inclusive, quando ele tirava foto, ele botava a mão, tinha o porte de arma, que ele usava sempre o revólver, e botava a mão, porque ali apareciam os anéis, o anel vermelho e o anel azul, da pedra azul, um de ouro e um de prata. O de prata era o do azul, onde aquele anel era como um passaporte, eu digo, era um talão de cheque, era uma, como é que a gente diz hoje, um cartão de crédito, porque a gente chegava com aquele anel, ele nós queríamos tal coisa, nós roubava dele o anel para comprar picolé, para sorvete, para outras coisas, até para tecido. Uns que gostavam
de anel e tal, então os anéis foram o Noli, que mora em São Paulo hoje, ficou com um, e o Neuri, que era o mais velho da família, hoje é militar, mora em Campo Grande, ficou com outro anel. Né? Tem até uma história que o pai fez o anel e prometeu para o Neuri, que quando ele morresse o anel seria do Neuri. E o Neuri Piá ainda perguntava para a mãe quando é que o pai ia morrer para ficar com o anel, né? Porque ele gostava do anel também, era um anel vermelho chamativo. Né? Dali a gente foi se criando. Surgiu um time dos ferroviários, foi formado também. Saía muitas festas juninas, reuniões dos ferroviários com churrascos. Naquela época as bananas eram trazidas por vagões, os vagões com a certa distância dos sarrafos, no fechamento dos vagões. E até nós com a turma de amigos ali, nós gostava muito de vir pegar as bananinhas, né, que estavam maduras pela fresta dos vagões, né, onde tinha o seu Matzenbach, que é o pai do Danilo Matzenbach, que é músico na cidade aí, era o que cuidava daí. Muitos corridões a gente ganhou dele por estar pegando as bananas ali. Vinha um trem especial, onde inclusive o pai também trabalhava nesse trem, quando vinha da parte que cabia aqui, né? E nos trens de doutor, de engenheiro que fazia as linhas também era sempre alguém especial, um maquinista já indicado, né? Esses envelopes, então, era tal dia, já ficavam tudo ali na estação, aquele movimento, era porque ia chegar o trem pagador para pagar. Suas famílias se reuniam e iam fazer surpresa nas outras famílias. Então era uma convivência, em todas as famílias eram unidas, aí música, dança, e foi aonde eu comecei a me dirigir para o lado da música. Minha primeira escola musical foi praticamente aqui dentro da rede. Então a lembrança fica da questão daqui da beira da linha, como a gente chamava, né? Foram a questão das amizades, né? Que perdura até hoje. Os familiares, a gente diz, dos ferroviários eram unidos e são até hoje. Então passou anos e as pessoas de mais idade ou as que vieram depois, a gente continua mantendo esse contato como família ferroviária. E não só no foguista, eles faziam ainda, descarregavam areia, descarregavam carvão. Daí nós não tínhamos em casa nem banheiro, assim, uma patente lá, a latrina lá embaixo. Então eles tomavam banho no depósito que tinha ali na aviação ferro mesmo, tinha um depósito onde tinha o banheiro. Daí a gente, início lá em casa, era na bacia e a latrina lá fora. Então, e daí ele ia descarregar carvão, voltava, só se enxergava os olhos e os dentes, porque vinha preto do pó do carvão. Era a maior felicidade. A maior felicidade era fazer as viagens de trem, né? Porque nós voltava a Rosário, fazer visitas lá de trem, ia a Cruz Alta de trem, Santa Maria. O trem saía daqui, chegava às 4h30 aqui em Santo Ângelo, às 16h30 da tarde, saía às 17 horas. Era aquele movimento muito lindo, né? O pessoal gostava muito. Aí tinha os vagões de primeira classe, segunda classe. Então a gente se reunia, as crianças, e aonde a gente brincava de roda. Ela bota, tira, deixa, todas essas brincadeiras de criança de roda, atirei o pau no gato. Então a nossa vivência, as famílias, as crianças todas eram felizes, mas com aquele respeito muito grande, o respeito total entre as crianças e... Porque na época, né, a voz do pai e da mãe era uma só, né? Não precisava nem falar. Só o olhar assim, tu já sabia o que era, que senão já vinha solinha. Eu digo solinha porque nós tínhamos uma solinha, né, que era mais ou menos assim de couro, dessa largura assim, que era o respeito, né? Então ficava ali na porta ali. Só olhava para aquilo ali e tu já sabia que tinha que ficar quietinho, né? A nossa vida
Hoje o que temos e a nossa educação foi calcada nesses princípios, né? O pai era maquinista, apesar de passar várias vezes fora, né? Ele fazia a Cruz Alta Santa Rosa, então, mas mesmo assim a educação, ele nos deixou alguns princípios e valores que realmente não tem dimensão para explicar, né? Morar na beira do trilho, eu tinha o prazer de chegar no fim da tarde, tomava teu banho, que o banho era aquele chuveiro de puxar cordinha ainda, né? E daí depois que o trem passageiro saía de Santo Ângelo, a gurizada ia passear em cima dos trilhos. Era aquele, tu dar a mão um pro outro e caminhar cada um em cima de um trilho. Coisas que satisfazia a gurizada, que brinquedo não tinha muito brinquedo, era brincar de sala, correr um atrás do outro, andar de bicicleta. Aí tinha a máquina de operar, que era um manobrista, né? Que meu pai era um dos manobristas também, que atuou bastante nessa área. Que daí então fazia os vagão, né? Voltar, tinha a roda da pera, que a gente chamava roda da pera. Roda da pera pegava ali no teatro, aquela região ali, até a ponta ali do mercado vivo ali, né? Ele fazia toda a volta e ali nos fundos, onde tinha, acho que é a gráfica agora ali, se eu não me engano, ali que terminava por ali, então ele pegava novamente a sua direção e voltava para a Zona Norte. Então ele fazia todo esse trajeto aqui e ele saía para lá. Eu lembro que quando era para ir a Porto Alegre, tu tinha que pegava o trem aqui em Santo Ângelo às 4h30, ia até Santa Maria, tinha que fazer a baldeação, pegar um outro trem, posava em Santa Maria, no outro dia pela manhã pegava o trem para ir a Porto Alegre. Mas era gostoso tu ir olhando a paisagem e naquela época criança, o que mais gostava, né? Tomar refrigerante, comer pastel. Então a gente viajava no trem. A viagem do trem era uma maravilha, era uma beleza, né? Do trem mesmo tinha o carro de restaurante, tinha, né? Como aquele comboio do trem, do passageiro, ele tinha a máquina, tinha a parte dos bichos, né? Dos bichos que carregavam, sim, tinha o correio tudo ali, também junto com um vagão só de correio. Depois tinha Depois vinha o carro de segunda. Carro de segunda, isso, tinha o carro de primeira e tinha o carro restaurante. O carro restaurante tu sentava lá e comia, mas o carro restaurante era selecionado, não era qualquer um que entrava e qualquer um que... Né? Por exemplo, a passagem também era, a de primeira era um preço, a de segunda era outro preço. Às vezes alguém comprava uma passagem de segunda e sentava no carro de primeira. Se o chefe de trem era amigo, ainda ficava ali. Mas quando não era, eles mandavam de volta lá para o seu carro. E as pessoas sempre querendo tirar uma vantagemzinha. Né? Uma característica muito importante que era dos maquinistas. Cada maquinista tinha um estilo de apito. Quando chegava aqui em Santo Ângelo, a gente praticamente já sabia quem é que era o maquinista ou o condutor. Então por exemplo, chegavam lá de Cruz Alta, chamava-se Barroso. Então ele lá chegava, ele fazia pipiripipi, a gente já sabia que era ele cada um tinha mais ou menos o estilo de apitar. Então a gente já sabia, conhecia mais ou menos que era. E o pai era sério, já sabia que era ele que vinha vindo. Era bem fantástico. Primeiro começou com as Maria Fumaça, o trem de passageiro. Depois veio, então, os húngaros, primeiro os minuanos, né? Para depois os húngaros não chegaram a entrar aqui, né? Primeiro minuano. Poucas vezes, e da minuano já nós não tinha essa regalia que nós tinha nessa na aviação férrea. E mais ainda a pomposidade, né? Então, para quem viajava de minuano, era uma pomposidade muito grande. E era um transporte rápido também, né? Tudo aquilo que cresce, a tendência é terceirizar ou privatizar. Em 1969, não fechou a estação, mas foram retirados os trens de passageiros, permaneceram só os trens de carga, que depois a estação ferroviária foi transferida de local, justamente em função de que só tinha os trens de carga. Esses se mantiveram por muito mais tempo do que os trens de passageiros. E
num momento, vai chegar alguém que vai dar atenção para isso. Porque as nossas estradas, as nossas vias todas estão congestionadas, né? Tanto é que quando encerrou as atividades aqui, nós fizemos um levantamento, naquela época de 98, 99, passava aqui na nossa rodovia, depois do encerramento das atividades, 6.000 caminhão mês. E hoje, com certeza, é muito maior o fluxo. Então vai chegar um momento que nós vamos precisar reativar as ferrovias, né? E outros meios de transporte. Ali onde hoje é a estação que tem o memorial e o museu ferroviário, foi Secretaria de Turismo por muitos anos, depois foi posto da Brigada Militar, e a partir de 1996 é que ela abriga o memorial da Coluna Prestes e o Museu Ferroviário. Aqui o seu João Pedro Amarante, pai do Preto, seu Ataliba, o Pedruca, Heredino. Meu Deus do céu, cada história. Fala por aí. Ô, época, tá louco. Meu Deus, o que ele veio fazer comigo?